Filha da faxineira negra revela que contrato é falso e CEO entra em um golpe de 100 milhões. A chuva caía pesada em São Paulo, transformando a cidade em um labirinto de reflexos e sombras. Isabela sempre foi uma espectadora silenciosa desse mundo vibrante. Filha de uma faxineira negra, ela cresceu vivendo à sombra dos poderosos, sem nunca ter sido notada. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Com o cheiro de produtos de limpeza no ar, ela ajudava sua mãe a preparar o chão brilhante de um escritório imenso, repleto de tecnologia de ponta e imagens de pessoas felizes, rindo com seus dispositivos. A imagem de uma vida que parecia tão distante. Enquanto passava o pano, um brilho peculiar chamou sua atenção. Um contrato jogado de forma descuidada em uma mesa de vidro. Curiosa, Isabela se aproximou. Palavras estranhas se desenrolaram diante de seus olhos. Fraude, milhões. Obscurecer. Cada detalhe formava uma teia densa, uma armadilha de corrupção escondida entre as folhas do papel. Seu coração acelerou. Poderia seu mundo mudar em um instante? Levou o contrato para mais perto, analisando a caligrafia apressada e as cláusulas que pareciam se revirar a cada nova linha. Desconhecida e invisível, Isabela decidiu não apenas aceitar o destino que lhe foi imposto. Um desejo intenso de justiça pela sua mãe, por todas as mulheres que, como ela, eram tratadas como nada, fervia dentro dela. Seria arriscado, mas a ideia de silenciar essa injustiça incendiou seu espírito. Mais tarde, em um café para se aquecer da chuva, Isabela conheceu Lucas. O jovem advogado tinha a expressão de quem já carregou fardos pesados. Ele olhou para ela com um olhar que misturava confusão e determinação. O destino os uniu, e logo o contrato secreto se tornou o centro de sua conversa. Lucas trabalhou em um escritório de advocacia que lidava com questões de poder e corrupção. Sabia como o sistema funcionava, mas seu desejo de mudança pulsava mais forte que seu receio. À medida que eles investigavam, descobriram que o CEO da empresa, um homem com olhos frios e um sorriso ameaçador, estava empoleirado no topo de uma pirâmide de fraudes. Isabela ficou pasma ao perceber que ele usava seu poder para manipular tudo e todos ao seu redor. Mas ela também percebeu algo mais profundo. O CEO não apenas queria silenciá-los. Ele tinha um passado que o unia a pessoas que também tinham passado por injustiças semelhantes. O tempo estava se esgotando. Os dois logo se tornaram alvos em um jogo perigoso de manipulação e poder, com Lucas se debatendo entre vingar a injustiça e se salvar. Isabela, sua coragem fervilhando em seu peito, decidiu que não recuaria. As sombras da cidade pareciam ecoar sua determinação e a necessidade de mudança. Enquanto fazia uma ligação, uma informação inesperada caiu como um raio. Um segredo devastador poderia não apenas derrubar o CEO, mas toda uma rede, atravessando linhas de corrupção que se estendiam por décadas. Isabela sentiu o nó na garganta. Sua vida e a de sua mãe estavam em jogo. Agora, ela estava diante de uma encruzilhada. Até onde iria por justiça? O que estava disposta a perder para expor a verdade? Uma certeza a assustava. O que descobrira poderia destruir tudo o que conhecia. A sombra do poder era longa, mas a chama da justiça não podia ser apagada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela respirou fundo,
O nó na garganta apertava como se quisesse se solidificar. O telefone ainda vibrava em sua mão. O eco da ligação cortava o silêncio do café. Era a oportunidade de desmantelar a trama, derrubar o CEO e finalmente expor a verdade. Mas uma sombra se movia na esquina da sua visão. Era uma figura familiar. Era sua mãe. Isabela sentiu o coração parar. O que ela estava fazendo ali? A expressão no rosto da mulher era de desespero, pavor, sem pensar. Isabela levantou-se e correu até ela. Mãe, o que aconteceu? Mas antes que pudesse abrir a boca para explicar, tudo aconteceu em um instante. Um estrondo. As portas do café se abriram com brutalidade. Um grupo de homens com trajes escuros e rostos inexpressivos entraram e a atmosfera carregou uma pressão elétrica. Um dos homens, alto e intimidante, olhou diretamente para Isabela e, com um gesto rápido, apontou um dedo em sua direção. É ela! Pegue-a! O pânico tomou conta. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela olhou para sua mãe, que estava paralisada, como se o tempo tivesse parado para ela também. Saiam da frente! Isabela gritou, empurrando algumas pessoas do caminho enquanto tentava fugir para a porta dos fundos. Mas os homens eram rápidos e determinados. Em meio ao tumulto, um grito cortou o ar, e Isabela virou-se para ver sua mãe sendo puxada por um dos homens. Mãe! O desespero a encheu como um balão prestes a estourar. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Num impulso, com lágrimas nos olhos, Isabela correu em direção a eles. A cena parecia um filme, mas a dor era real. Ela agarrou o braço do homem e puxou, tentando libertar sua mãe. Ele olhou para ela com um esboço de sorriso cruel. Essa não é a menina que encontrou o contrato? A frase saiu como um veneno, misturando intimidação e satisfação. Solte-a! Você não tem ideia do que está fazendo! Isabela gritou, o medo e a raiva fervendo em suas veias. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz familiar veio da porta. Pare agora! Era Lucas. A presença dele era como a luz em um trenó escuro. Ele estava lá, determinado, enfrentando o grupo. Mas então, uma reviravolta horrenda. Enquanto Lucas tentava negociar, um dos homens se virou para Isabela e a olhou com algo mais do que desprezo. Você não sabe, não é? Sua mãe, ela é parte do jogo também. As palavras dele eram como uma facada. Isabela sentiu a verdade pulsar dentro dela, uma realidade que a deixava tonta. Sua história, suas raízes, tudo se transformou em uma grande mentira. Mãe, o que ele está dizendo? O queixo dela tremeu, a respiração em descompasso. O gelo se espalhou em suas veias. O olhar de sua mãe era uma mistura de dor e resignação. Eu não pude te contar. Você não entenderia. O que você fez? Isabela não conseguia mais se controlar. Estava em um turbilhão. O mundo ao redor girava. As pessoas se afastavam. O grupo à sua frente relaxava, apenas esperando. Você não sabe até onde isso chega. A voz de Lucas agora tinha uma urgência feroz. Nós precisamos sair daqui agora. Mas as palavras de sua mãe ainda ecoavam na cabeça dela. Isabela estava em choque. A verdade que ela buscava, as respostas que tudo mais traíam, talvez ela mesma fosse parte do problema. O que esse mundo brilhante a obrigou a ser? Então, em um último esforço, Isabela puxou a mão de sua mãe, mas a mulher hesitou. Você precisa saber. Você está dentro de algo muito maior do que imagina. O pânico se transformou em pura angústia. Com um movimento rápido, um dos homens agarrou Isabela, e a realidade que ela conhecia começou a desmoronar em uma fração de segundo. As revelações estavam prestes a explodir como uma bomba, e ela não sabia mais em quem confiar. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seus sentimentos, suas certezas, estavam prestes a se transformar em uma sombra escura, revelando um labirinto que talvez só agora estivesse prestes a entrar. Quem realmente era sua mãe? O que mais estava escondido sob a superfície? No vórtice de emoção e confusão,
Isabela percebeu que a jornada dela tinha apenas começado. Isabela estava em estado de choque. O tempo parecia se arrastar enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Sua mãe, parte do jogo, a ideia a fez querer gritar, mas o desespero a paralisou. Um nó se formou em sua garganta, a realidade girando ao seu redor como um redemoinho. Mãe, gritou, tentando a última esperança de esclarecer. O olhar de sua mãe era mistura de dor e incapacidade. Por que você nunca me contou? O que você fez? As pessoas ao redor começavam a murmurar, ensaiando uma conversa nervosa. O clima era tenso, como se o café inteiro estivesse segurando a respiração. Lucas estava pronto para agir, mas tudo parecia se arrastar, como se o tempo houvesse desacelerado. Estrondos, gritos, e então tudo isso interrompido por um som alto, um tiro. O pânico se espalhou como fogo. O homem que segurava sua mãe desequilibrou-se, e Isabela viu o rosto dele lentamente endurecer. A reação era instantânea. Todos começaram a correr, mas Isabela não conseguia se mover. O medo a paralisou. Então, Lucas entrou em cena. Ele impulsionou-se para a frente, empurrando as pessoas, jogando-se entre Isabela e sua mãe. "Saiam da frente!" gritou, a voz dele ecoando entre os gritos e o caos. Quando o homem que segurava sua mãe caiu, Isabela viu que não era só ele que havia sido acertado. Ao seu redor, um segundo homem estava caído, com uma expressão de pavor misturado à dor. "Mãe, vamos!" bradou Isabela, puxando-a pelo braço. Mas a mulher hesitou, o olhar perdido. Algo estava confuso, e uma sombra de traição dançava nos olhos. "Tela, você não pode ir, não agora", sua mãe respondeu, a voz trêmula. "Eles virão atrás de você." "Quem, mãe? O que você fez?" Isabela, desesperada, sentiu o chão se abrir de novo, o mundo inteiro girando. Cada resposta parecia muito longe, muito obscura. Então, mais um barulho cortou o ar. Clara e rápida, uma explosão. A janela ao lado estilhaçou-se, deixando um cenário de confusão e fragmentos. E no meio da gritaria, o homem caído se contorceu, puxando algo de dentro do casaco. Era uma arma? Isabela mal conseguia pensar. Sentiu o frio da realidade se instalar. Mas então, no meio do tumulto, uma figura emergiu. Um homem alto. Ela o reconheceu. Era o CEO. O olhar dele era uma mistura de ódio e algo mais. Ele se movia em câmera lenta. Os olhos de Isabela se arregalaram quando ela percebeu. Ele não estava ferido. Ele estava se aproximando, com a calma de um predador que sabe que tem o controle da situação. "Você não sabe o que está fazendo, minha jovem", ele disse, com um tom frio que parecia cortar. Sem olhar para os homens que caíam ao seu redor, ele prosseguiu. "Você não faz ideia de quem você e sua mãe realmente são." As palavras dele ecoaram, um sussurro envenenado. Isabela sentiu sua respiração falhar. O que ele queria dizer? O mundo em que sempre acreditara estava desmoronando e ela ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça. "Mãe, por favor, me diga a verdade. Quem somos?" A súplica estava clara em sua voz. A multidão agora a observava, todos os olhares pesados. Você tem que ouvir." A voz da mãe estava seca, a calma antes da tempestade. "Nós estamos mais ligadas a isso do que você imagina. O contrato. Você não deveria ter encontrado." Um grito cortou a frase e todos os olhares se voltaram para uma mulher que soltou um gemido em meio ao pânico. Era uma conhecida de Isabela, alguém que sempre passou por sua vida sem que ela realmente prestasse atenção. A mulher estava pálida, seus olhos fixos no CEO. Você não pode fazer isso." O silêncio após a explosão da frase era palpável. A atmosfera estava carregada, a verdade pairando no ar. Corações batiam, vozes sussurravam, mas a mensagem estava clara como o vidro quebrado ao redor. Quem realmente era sua mãe?
E o que mais ela escondia? Isabela estava diante de uma encruzilhada, com uma certeza azeda pulsando em seu estômago. O jogo havia mudado, mas a verdade permanecia emaranhada em um labirinto obscuro do passado. Você verá, Isabela, o CEO disse, com um sorriso que gelou suas veias. Isso é apenas o começo. A realidade estava se moldando a cada palavra. A vida que conhecia, as pessoas que amava, tudo estava em risco. O pânico se transformou em determinação. Agora, a pergunta não era sobre a coragem que precisaria, mas sobre o que estava disposta a perder para desvendar essa teia de mentiras. O labirinto estava apenas começando a ser revelado. E Isabela sabia que a batalha estava longe de terminar. Isabela estava diante de um abismo. As palavras do CEO ainda ressoavam em sua mente. Isso é apenas o começo. O ar estava carregado de tensão, e a realidade que conhecia parecia escorregar entre seus dedos. O homem à sua frente emanava uma confiança perturbadora, como se soubesse algo que lhe daria vantagem sobre todos ali. Mãe, o que você esconde? Isabela repetiu, sua voz tremendo entre o medo e a raiva. A expressão da mãe era uma máscara de dor. Mas havia uma centelha de algo mais, um segredo que pairava como uma névoa densa. Isabela, você não entende. A voz da mulher estava entrecortada, mas antes que continuasse, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Um tiro. Um dos homens no café caiu com um gemido, e o caos irrompeu de uma vez. Pessoas gritando, correndo em todas as direções. Lucas, ainda de pé, tentava proteger Isabela e sua mãe, mas a confusão era total. O CEO avançou com um sorriso gélido. Vocês não vão conseguir escapar dessa, não sem entender o que realmente está acontecendo. Ao se virar, ele fez um gesto sutil. O do canto da sala, um outro homem, de forma furtiva, puxou uma arma. A tensão aumentou, e quando Isabela viu isso, o instinto de sobrevivência a dominou. Mãe, vamos sair agora! Isabela gritou, puxando a mulher. Mas a expressão dela era estranha. Um entrelaçar de emoções que deixava Isabela em choque. Você não pode ir, não depois do que fizemos, disse a mãe, sua voz cheia de um desespero que Isabela nunca tinha ouvido. Fizemos? O que você quer dizer com isso? Isabela se sentiu sufocada, as peças do quebra-cabeça começando a se alinhar de forma aterradora, mas ainda obscura. Então, como um raio de luz em meio à escuridão, a mulher conhecida da família, que estava no café, gritou. Elas sabiam. Todas nós sabemos. Sua mãe estava no plano. Todos os olhos se voltaram para Isabela, e um silêncio pesado invadiu o ambiente. A verdade estava subindo à superfície, uma onda de revelações que parecia não ter fim. Que plano? Que você está dizendo? Isabela sentiu seu coração disparar, a confusão agora mesclada com um tipo de horror. Ela fez parte de tudo, Isabela. Seu nome estava nas listas antes mesmo de você nascer. Você é a chave, a mulher falou, tremendo. O CEO se afastou um pouco, sua expressão agora interessada. Você é a filha do legado. O que sua mãe fez a trouxe até aqui. O contrato. Você é parte disso, e não só uma espectadora. As palavras da mulher batiam como uma tempestade, cada sílaba carregando o peso de verdades escondidas por anos. Isabela olhou para a mãe, desesperada por respostas. Mãe, o que isso significa? O que você fez? O nó na garganta crescia, a sensação de traição perfurando seu coração. E então, quando tudo parecia perdido, um novo som cortou o caos, a sirene de uma viatura. O centro do café parecia se transformar em um campo de batalha enquanto gritos e comandos ecoavam. A expressão da mãe de Isabela se contorceu em um misto de desespero e resignação. Precisamos ir, agora. Eles vêm. Ela puxou a mão de Isabela, mas naquele momento o chão na vida de Isabela se despedaçou. Não, eu quero saber a verdade. Isabela não conseguia se controlar, mas antes que qualquer um pudesse reagir,
O CEO se virou, erguendo a mão em um gesto de comando. A verdade? Você realmente quer saber a verdade? E sem aviso e um movimento rápido, ele sacou uma arma e apontou direto para a mulher que tinha falado. Você não deveria ter dito isso. A tensão correu como um choque elétrico, e o mundo inteiro pareceu parar. O grito da mulher se misturou a um disparo. O tempo desacelerou. Isabela ficou paralisada, o horror dançando diante de seus olhos. O eco do tiro reverberou, e naquele momento tudo se transformou. O que havia se desenrolado até ali, os segredos, as traquinagens familiares e a verdade oculta estavam prestes a mudar tudo. As peças estavam se movendo no tabuleiro, mas Isabela não sabia se era para o bem ou para o mal. Agora, com a verdade prestes a ser revelada e a sirene cada vez mais alta, ela se viu em um verdadeiro labirinto sombrio, onde as mesmas sombras poderiam ser tanto amigas como inimigas. Mãe, o que acontece agora? A pergunta ficou suspensa no ar e Isabela percebeu, horrorizada, que nem mesmo sua mãe tinha as respostas. Isabela estava diante de um abismo. As palavras do CEO ainda ressoavam em sua mente. Isso é apenas o começo. O ar estava carregado de tensão, e a realidade que conhecia parecia escorregar entre seus dedos. O homem à sua frente emanava uma confiança perturbadora, como se soubesse algo que lhe daria vantagem sobre todos ali. Mãe, o que você esconde? Isabela repetiu, sua voz tremendo entre o medo e a raiva. A expressão da mãe era uma máscara de dor, mas havia uma centelha de algo mais, um segredo que pairava como uma névoa densa. Isabela, você não entende. A voz da mulher estava entrecortada, mas antes que continuasse, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Um tiro. Um dos homens no café caiu com um gemido e o caos se rompeu de uma vez. Pessoas gritando, correndo em todas as direções. Lucas, ainda de pé, tentava proteger Isabela e sua mãe, mas a confusão era total. O CEO avançou com um sorriso gélido. Vocês não vão conseguir escapar dessa. Não sem entender o que realmente está acontecendo. Ele se virou e, com um gesto sutil, um outro homem puxou uma arma. A tensão aumentou, e quando Isabela viu aquilo, o instinto de sobrevivência a dominou. Mãe, vamos sair, agora! Isabela gritou, puxando a mulher. Mas a expressão dela era estranha, um entrelaçar de emoções que deixava a Isabela em choque. Você não pode ir, não depois do que fizemos, disse a mãe, sua voz cheia de um desespero que Isabela nunca tinha ouvido. Fizemos? O que você quer dizer com isso? Isabela se sentiu sufocada, as peças do quebra-cabeça começando a se alinhar de forma aterradora, mas ainda obscura. Então, como um raio de luz, em meio à escuridão, a mulher conhecida da família, que estava no café, gritou. Ela sabia. Todas nós sabemos. Sua mãe estava no plano. Todos os olhos se voltaram para Isabela, e um silêncio pesado invadiu o ambiente. A verdade estava subindo à superfície, uma onda de revelações que parecia não ter fim. Que plano? O que você está dizendo? Isabela sentiu seu coração disparar, a confusão agora mesclada com um tipo de horror. Ela fez parte de tudo, Isabela. Seu nome estava nas listas antes mesmo de você nascer. Você é a chave. A mulher falou tremendo. O CEO se afastou um pouco. Sua expressão agora é interessada. Você é a filha do legado. O que sua mãe fez a trouxe até aqui. O contrato? Você é parte disso e não só uma espectadora. As palavras da mulher batiam como uma tempestade, cada sílaba carregando o peso de verdades escondidas por anos. Isabela olhou para a mãe, desesperada por respostas. Mãe, o que isso significa? O que você fez? O nó na garganta crescia, a sensação de traição perfurando seu coração. E então, quando tudo parecia perdido, um novo som cortou o caos.
a sirene de uma viatura. O centro do café parecia se transformar em um campo de batalha, enquanto gritos e comandos ecoavam. A expressão da mãe de Isabela se contorceu em um misto de desespero e resignação. Precisamos ir agora. Eles vêm. Ela puxou a mão de Isabela. Mas naquele momento, o chão na vida de Isabela se despedaçou. Não, eu quero saber a verdade. Isabela não conseguia se controlar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o CEO se virou, erguendo a mão em um gesto de comando. A verdade? Você realmente quer saber a verdade? E sem aviso, em um movimento rápido, ele sacou uma arma e apontou direto para a mulher que tinha falado. Você não deveria ter dito isso. A tensão correu como um choque elétrico, e o mundo inteiro parecia parar. O grito da mulher se misturou a um disparo. O tempo desacelerou. Isabela ficou paralisada, o horror dançando diante de seus olhos. O eco do tiro reverberou e, naquele momento, tudo se transformou. A mulher caiu no chão, um olhar de pavor em seu rosto, enquanto a vida se esvaía. Mãe! Isabela gritou, mas a cena. À sua frente ficou turva. A mulher conhecida, alguém que parecia inofensiva e distante, tinha desmoronado diante dela, revelando o quão organizadas e interconectadas estavam suas vidas. Ela estava certa. O CEO sussurrou, olho a olho com Isabela. Você não faz ideia do que realmente significa estar nesse jogo. Você é muito mais importante do que imaginei. As palavras dele eram como uma faca. A verdade estava se revelando, e Isabela sentiu sua respiração falhar. Mãe. O que isso significa? O desespero era palpável. A luz do café iluminava a cena imunda, e a sirene do lado de fora se aproximava. A vida estava se movendo rápido, mas dentro dela tudo parecia estar parado. Você tem que entender, mais do que a vida dela. Essa verdade é sobre você. A mãe começou, mas o caos foi interrompido mais uma vez. Os homens que estavam com o CEO recuaram, mas não antes de revelar uma verdade ainda mais chocante. A mãe, ela não só fez parte disso. Ela é a matriarca, é o coração da corrupção, Isabela. E você é a próxima na linha. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A confiança que acreditava ter construído desmoronou, e Isabela se viu no meio de um vórtice de mediocridade e traição. Quem era ela realmente? E quando a realidade dela se desfez, a sirene estava mais próxima, e Isabela, num mar de confusão e dor, se viu em uma encruzilhada. Agora, mais do que nunca, precisaria decidir antídoto: buscar a verdade ou mergulhar de cabeça no legado de mentiras que a cercavam. O labirinto a consumiria, e a verdade, ao que parecia, poderia não ser a salvação que ela sempre esperou. O jogo só estava começando. Isabela estava diante de um abismo. As palavras do CEO ainda ressoavam em sua mente. Isso é apenas o começo. O ar estava carregado de tensão, e a realidade que conhecia parecia escorregar entre seus dedos. O homem à sua frente emanava uma confiança perturbadora, como se soubesse algo que lhe daria vantagem sobre todos ali. Mãe, o que você esconde? Isabela repetiu, sua voz tremendo entre o medo e a raiva. A expressão da mãe era uma máscara de dor, mas havia uma centelha de algo mais, um segredo que pairava como uma névoa densa. Isabela, você não entende. A voz da mulher estava entrecortada. Mas antes que continuasse, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Um tiro. Um dos homens no café caiu com um gemido, e o caos irrompeu de uma vez. Pessoas gritando, correndo em todas as direções. Lucas, ainda de pé, tentava proteger Isabela e sua mãe, mas a confusão era total. O CEO avançou, com um sorriso gélido. Vocês não vão conseguir escapar dessa. Não sei entender o que realmente está acontecendo. Ele se virou
e com um gesto sutil, um outro homem puxou uma arma. A tensão aumentou, e quando Isabela viu aquilo, um instinto de sobrevivência a dominou. Mãe, vamos sair agora! Isabela gritou, puxando a mulher. Mas a expressão dela era estranha. Um entrelaçar de emoções que deixava Isabela em choque. Você não pode ir, não depois do que fizemos, disse a mãe, sua voz cheia de um desespero que Isabela nunca tinha ouvido. Fizemos? O que você quer dizer com isso? Isabela se sentiu sufocada. As peças do quebra-cabeça, começando a se alinhar de forma aterradora, mas ainda obscura. Então, como um raio de luz em meio à escuridão, a mulher conhecida da família, que estava no café, gritou. Ela sabia. Todas nós sabemos. Sua mãe estava no plano. Todos os olhos se voltaram para Isabela, e um silêncio pesado invadiu o ambiente. A verdade estava subindo à superfície, uma onda de revelações que parecia não ter fim. Que plano? O que você está dizendo? Isabela sentiu seu coração disparar, a confusão agora mesclada com um tipo de horror. Ela fez parte de tudo, Isabela. Seu nome estava nas listas antes mesmo de você nascer. Você é a chave, a mulher falou, tremendo. O CEO se afastou um pouco. Sua expressão agora interessada. Você é a filha do legado. O que sua mãe fez a trouxe até aqui. O contrato? Você é parte disso, e não só uma espectadora. As palavras da mulher batiam como uma tempestade, cada sílaba carregando o peso de verdades escondidas por anos. Isabela olhou para a mãe, desesperada por respostas. Mãe, o que isso significa? O que você fez? O nó na garganta crescia, a sensação de traição perfurando seu coração. E então, quando tudo parecia perdido, um novo som cortou o caos, a sirene de uma viatura. O centro do café parecia se transformar em um campo de batalha, enquanto gritos e comandos ecoavam. A expressão da mãe de Isabela se contorceu em um misto de desespero e resignação. Precisamos ir, agora, eles vêm. Ela puxou a mão de Isabela, mas naquele momento o chão na vida de Isabela se despedaçou. Não, eu quero saber a verdade. Isabela não conseguia se controlar, mas antes que qualquer um pudesse reagir, o CEO se virou, erguendo a mão em um gesto de comando. A verdade? Você realmente quer saber a verdade? E sem aviso, em um movimento rápido, ele sacou uma arma e apontou direto para a mulher que tinha falado. Você não deveria ter dito isso. A tensão correu como um choque elétrico e o mundo inteiro parecia parar. O grito da mulher se misturou a um disparo. O tempo desacelerou. Isabela ficou paralisada, o horror dançando diante de seus olhos. O eco do tiro reverberou e naquele momento tudo se transformou. A mulher caiu no chão, um olhar de pavor em seu rosto, enquanto a vida se esvaía. Mãe! Isabela gritou, mas a cena à sua frente ficou turva. A mulher conhecida, alguém que parecia inofensiva e distante, tinha desmoronado diante dela, revelando o quão organizadas e interconectadas estavam suas vidas. Ela estava certa. O CEO sussurrou, olho a olho com Isabela. Você não faz ideia do que realmente significa estar nesse jogo. Você é muito mais importante do que imaginei. As palavras dele eram como uma faca. A verdade estava se revelando, e Isabela sentiu sua respiração falhar. Mãe, o que isso significa? O desespero era palpável. A luz do café iluminava a cena imunda, e a sirene do lado de fora se aproximava. A vida estava se movendo rápido, mas dentro dela tudo parecia estar parado. Você tem que entender, mais do que a vida dela, essa verdade é sobre você. A mãe começou, mas o caos foi interrompido mais uma vez. Os homens que estavam com o CEO recuaram, mas não antes de revelar uma verdade ainda mais chocante. A mãe, ela não só fez parte disso. Ela é a matriarca. É o coração da corrupção. Isabela. E você? Você é a próxima na linha. A revelação a atingiu como um soco no estômago.
A confiança que acreditava ter construído desmoronou, e Isabela se viu no meio de um vórtice de mediocridade e traição. Quem era ela realmente? E quando a realidade dela se desfez, a sirene estava mais próxima, e Isabela, num mar de confusão e dor, se viu em uma encruzilhada. Agora, mais do que nunca, precisaria decidir antídoto. Buscar a verdade ou mergulhar de cabeça no legado de mentiras que a cercavam. O labirinto a consumiria, e a verdade, ao que parecia, poderia não ser a salvação que ela sempre esperou. O jogo só estava começando. Mas então aconteceu algo surpreendente. Um movimento rápido tomou a atenção de todos. A porta do café se escancarou, e uma figura surgiu. Era um homem alto, um olhar intenso, carregando um malote. Ele não parecia perdido nem confuso. Haviam flashes em sua mente, retornos a uma história esquecida. Isabela, ele gritou. E antes que ela pudesse reagir, já estava em frente ao CEO. Está na hora de você saber a verdade sobre seu pai. O silêncio era profundo, e cada palavra parecia ressoar no espaço como um tambor. Pai? Isabela murmurou. O tempo, parando ao seu redor. Seu coração disparou. O CEO congelou, seu olhar agora repleto de algo que misturava ira e medo. Você não pode fazer isso, ele falou, a voz baixa e cortante. Eu posso, e eu vou. O homem se virou para Isabela, seus olhos fixos nos dela. A sua mãe não pode contar toda a história. Você precisa saber tudo, antes que seja tarde demais. A realidade da vida de Isabela estava prestes a ser desvendada de uma maneira que jamais poderia imaginar. O que ela conhecia como verdade estava prestes a se desmoronar ainda mais, enquanto um novo labirinto de segredos se abria diante dela. O que vem a seguir? A dúvida era uma sombra, e a certeza uma tempestade prestes a estourar. Isabela estava diante de um abismo. As palavras do CEO ainda ressoavam em sua mente. Isso é apenas o começo. O ar estava carregado de tensão, e a realidade que conhecia parecia escorregar entre seus dedos. O homem à sua frente emanava uma confiança perturbadora, como se soubesse algo que lhe daria vantagem sobre todos ali. Mãe, o que você esconde? Isabela repetiu, sua voz tremendo entre o medo e a raiva. A expressão da mãe era uma máscara de dor, mas havia uma centelha de algo mais. Um segredo que pairava como uma névoa densa. Isabela, você não entende. A voz da mulher estava entrecortada. Mas antes que continuasse, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Um tiro. Um dos homens no café caiu com um gemido, e o caos irrompeu de uma vez. Pessoas gritando, correndo em todas as direções. Lucas, ainda de pé, tentava proteger Isabela e sua mãe, mas a confusão era total. O CEO avançou com um sorriso gélido. O que realmente está acontecendo? Ele se virou e, com um gesto sutil, um outro homem puxou uma arma. A tensão aumentou, e quando Isabela viu aquilo, um instinto de sobrevivência a dominou. Mãe, vamos sair, agora! Isabela gritou, puxando a mulher, mas a expressão dela era estranha, um entrelaçar de emoções que deixava Isabela em choque. Você não pode ir, não depois do que fizemos, disse a mãe, sua voz cheia de um desespero que Isabela nunca tinha ouvido. Fizemos? O que você quer dizer com isso? Isabela se sentiu sufocada, as peças do quebra-cabeça começando a se alinhar de forma aterradora, mas ainda obscura. Então, como um raio de luz em meio à escuridão, a mulher conhecida da família, que estava no café, gritou. Ela sabia. Todas nós sabemos. Sua mãe estava no plano. Todos os olhos se voltaram para Isabela, e um silêncio pesado invadiu o ambiente. A verdade estava subindo à superfície, uma onda de revelações que parecia não ter fim. Que plano? O que você está dizendo? Isabela sentiu seu coração disparar, a confusão agora mesclada com um tipo de horror. Ela fez parte de tudo, Isabela. Seu nome estava nas listas antes mesmo de você nascer. Você é a chave. A mulher falou, tremendo.
O CEO se afastou um pouco, sua expressão agora interessada. Você é a filha do legado. O que sua mãe fez a trouxe até a ti. O contrato, você é parte disso e não só uma espectadora. As palavras da mulher batiam como uma tempestade, cada sílaba carregando o peso de verdades escondidas por anos. Isabela olhou para a mãe, desesperada por respostas. Mãe, o que isso significa? O que você fez? O nó na garganta crescia, a sensação de traição perfurando seu coração. E então, quando tudo parecia perdido, um novo som cortou o caos, a sirene de uma viatura. O centro do café parecia se transformar em um campo de batalha, enquanto gritos e comandos ecoavam. A expressão da mãe de Isabela se contorceu em um misto de desespero e resignação. Precisamos ir, agora, eles vêm. Ela puxou a mão de Isabela, mas naquele momento, o chão na vida de Isabela se despedaçou. Não, eu quero saber a verdade. Isabela não conseguia se controlar, mas antes que qualquer um pudesse reagir, o CEO se virou, erguendo a mão em um gesto de comando. A verdade? Você realmente quer saber a verdade? E sem aviso, em um movimento rápido, ele sacou uma arma e apontou direto para a mulher que tinha falado. Você não deveria ter dito isso. A tensão correu como um choque elétrico, e o mundo inteiro parecia parar. O grito da mulher se misturou a um disparo. O tempo desacelerou. Isabela ficou paralisada, o horror dançando diante de seus olhos. O eco do tiro reverberou, e naquele momento tudo se transformou. A mulher caiu no chão, um olhar de pavor em seu rosto, enquanto a vida se esvaía. Mãe, Isabela gritou, mas a cena à sua frente ficou turva. A mulher conhecida, alguém que parecia inofensiva e distante, tinha desmoronado diante dela, revelando quão organizadas e interconectadas estavam suas vidas. Ela estava certa. O CEO sussurrou, olho a olho com Isabela. Você não faz ideia do que realmente significa estar nesse jogo. Você é muito mais importante do que imaginei. As palavras dele eram como uma faca. A verdade estava se revelando, e Isabela sentiu sua respiração falhar. Mãe, o que isso significa? O desespero era palpável. A luz do café iluminava a cena imunda, e a sirene do lado de fora se aproximava. A vida estava se movendo rápido, mas dentro dela tudo parecia estar parado. Você tem que entender, mais do que a vida dela, essa verdade é sobre você. A mãe começou, mas o caos foi interrompido mais uma vez. Os homens que estavam com o CEO recuaram, mas não antes de revelar uma verdade ainda mais chocante. A mãe, ela não só fez parte disso. Ela é a matriarca, é o coração da corrupção, Isabela. E você é a próxima na linha. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A confiança que acreditava ter construído desmoronou. E Isabela se viu no meio de um vórtice de mediocridade e traição. Quem era ela realmente? E quando a realidade dela se desfez, a sirene estava mais próxima, e Isabela, num mar de confusão e dor, se viu em uma encruzilhada. Agora, mais do que nunca. Precisaria decidir antídoto. Buscar a verdade ou mergulhar de cabeça no legado de mentiras que a cercavam. O labirinto a consumiria, e a verdade, ao que parecia, poderia não ser a salvação que ela sempre esperou. O jogo só estava começando. Mas então aconteceu algo surpreendente. Um movimento rápido tomou a atenção de todos. A porta do café se escancarou, e uma figura surgiu. Era um homem alto, com um olhar intenso, carregando um malote. Ele não parecia perdido, nem confuso. Haviam flashes em sua mente, retornos a uma história esquecida. Isabela, ele gritou, e antes que ela pudesse reagir, já estava em frente ao CEO. Está na hora de você saber a verdade sobre seu pai. O silêncio era profundo,
e cada palavra parecia ressoar no espaço como um tambor. Pai? Isabela murmurou, o tempo parando ao seu redor. Seu coração disparou. O CEO congelou, seu olhar agora, repleto de algo que misturava ira e medo. Você não pode fazer isso, ele falou, a voz baixa e cortante. Eu posso. E eu vou. O homem se virou para Isabela, seus olhos fixos nos dela. A sua mãe não pode contar toda a história. Você precisa saber tudo, antes que seja tarde demais. Um brilho estranhamente familiar iluminou o rosto do homem. Ele puxou um documento do malote e começou a mostrá-lo para todos. As palavras dançavam em letras garrafais. A verdadeira herança de Isabela. Havia fotos, nomes e um símbolo que Isabela não reconhecia, mas que parecia pulsar com uma energia ameaçadora. Seu pai, ele é parte do sistema e também a chave para derrubá-lo, continuou o homem. Você não é apenas uma vítima, Isabela. Você herdou um legado de poder que pode mudar todas as regras do jogo. O CEO se adiantou, tomando a frente. Você está mentindo. O que você está fazendo? Sua expressão era de desespero. Isabela ficou paralisada, seus sentimentos em uma montanha russa. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. Ela não sabia o que acreditar. O homem diante dela era estranho, mas havia algo em seu olhar que a fazia sentir uma conexão. Um nó se formou em sua garganta, enquanto ele se aproximava ainda mais. Você não precisa ficar presa a isso, Isabela, ele disse, a voz suave, mas firme. Você tem uma escolha, mas seja rápida. Eles não vão esperar. A sirene já estava na porta. O que iria acontecer agora? A história dela estava se desmontando e ela precisava decidir. Iria ficar presa nas teias da corrupção de sua mãe ou lutaria para descobrir quem ela realmente era? A tensão nos rostos ao seu redor era palpável. O futuro dela dependia de uma escolha. E, enquanto o peso da decisão se acumulava, uma coisa estava clara. Tudo mudaria para sempre. Isabela sentiu seu coração pulsar em um ritmo frenético, como se estivesse prestes a explodir. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A sua mãe não pode contar toda a história. Você precisa saber tudo, antes que seja tarde demais. A sirene se aproximava, e a tensão no ar era palpável. Mãe! Ela virou-se para a mãe, buscando respostas. O que está acontecendo? Você me diz tudo agora. A angústia a consumia. A expressão da mãe era uma mistura de medo e tristeza. Passos apressados se aproximavam, e tudo ao redor parecia desmoronar. O homem que se apresentou como seu pai não parecia prestar atenção ao caos. Ele olhava para o CEO com a intensidade de um predador. Ela não é só uma vítima, e você sabe disso. O CEO, nervoso, quase estava prestes a perder a compostura. Chega, você pode ter um direito de fala aqui, mas não tem poder, ele gritou. Os olhos nervosos dirigidos ao recém-chegado. O homem sorriu, mas era um sorriso tenso, cheio de segredos guardados por muito tempo. E você? O que vai fazer agora, sabendo que sua alegação não passa de uma mentira? O CEO estava no limite. E todos podiam sentir isso. Isabela observava atentamente. Seu mundo estava girando e ela não sabia mais em quem confiar. Cada palavra carregava um peso imenso. Então, enquanto a sirene se aproximava, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta do café se abriu com um cidadão apressado, um visitante inesperado que a todos surpreendeu. Era um grupo de homens de terno com fones de ouvido, entrando como um exército. Eles tinham ares de autoridade, e Isabela sentiu um frio na espinha. Polícia, todos no chão! Um dos homens gritou. E, no meio da confusão e do desespero, a cena se transformou em um caos absoluto. Gritos. Pessoas se jogando no chão, enquanto outros tentavam sair do caminho. Mas o olhar de Isabela ficou fixo no CEO. O homem estava paralisado, e uma sombra de reconhecimento passou pelo seu rosto. Você não deveria estar aqui,
Ele gritou, a certeza agora envelhecida. E você, seguindo com seus planos desonestos? Não sabia que esse dia chegaria, não é? O homem na frente, com a voz de comando, parecia instruir os outros. Eles se posicionaram, cercando o CEO. Isabela estava atônita, confusa. O que estava acontecendo? As reviravoltas não paravam, e a verdade se tornava cada vez mais nebulosa. E então, em um momento que parecia congelar no tempo, o pai dela se virou para ela com uma expressão intensa. Isabela, você precisa saber que... Mas suas palavras foram interrompidas por uma nova explosão. O CEO se lançou contra eles, gritando, eu não deixarei que você faça isso. Vocês nunca vão descobrir. Com isso, o homem do grupo policial disparou sua arma, não em direção ao CEO, mas na direção de Isabela. O tiro ecoou e tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Ela ficou paralisada ao ver sua mãe se colocar na frente como um escudo. Mãe! Isabela gritou. O pânico se instalando em seu coração. Mas no instante seguinte, tudo mudou. A mãe de Isabela caiu e o olhar assombrado dela foi a última coisa que Isabela viu. O homem que se dizia seu pai a trouxe para o seio da verdade enquanto o mundo à sua volta desmoronava. Não, mãe! Isabela se lançou para frente. O ar estava pesado com o cheiro do desastre. E enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, um novo entrelaçar de verdades começou a surgir, mais obscuro do que ela jamais poderia imaginar. A revelação que estava prestes a acontecer iria moldar sua própria identidade. Ela então olhou para o CEO, a fúria agora misturada com um profundo entendimento. Você não pode estar envolvido em tudo isso. E a resposta dele nunca teve a chance de ser ouvida, pois um estrondo irrompeu pelas paredes, e a sirene agora preenchia o espaço. A verdade soava de mil maneiras, seguida por mais desdobramentos inesperados, mas o que estava por vir poderia destruir tudo o que ela sabia. Isabela se sentiu como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Qual era a verdadeira ligação entre ela e esse homem que se dizia seu pai? E qual seria o preço da verdade? O labirinto só parecia se aprofundar, e sem respostas, ela se viu à beira de um colapso, desesperada para descobrir. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras da sua vida? Isabela sentiu seu coração pulsar em um ritmo frenético, como se estivesse prestes a explodir. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A sua mãe não pode contar toda a história. Você precisa saber tudo, antes que seja tarde demais. A sirene se aproximava, e a tensão no ar era palpável. Mãe! Ela virou-se para sua mãe, buscando respostas. O que está acontecendo? Você me diz tudo agora. A angústia a consumia. A expressão da mãe era uma mistura de medo e tristeza. Passos apressados se aproximavam e tudo ao redor parecia desmoronar. O homem que se apresentou como seu pai não parecia prestar atenção ao caos. Ele olhava para o CEO com a intensidade de um predador. Ela não é só uma vítima, e você sabe disso. O CEO, nervoso, quase estava prestes a perder a compostura. Chega, você pode ter um direito de fala aqui, mas não tem poder, ele gritou, os olhos nervosos dirigidos ao recém-chegado. O homem sorriu, mas era um sorriso tenso, cheio de segredos guardados por muito tempo. E você? O que vai fazer agora, sabendo que sua alegação não passa de uma mentira? O CEO estava no limite, e todos podiam sentir isso. Isabela observava atentamente. Seu mundo estava girando, e ela não sabia mais em quem confiar. Cada palavra carregava um peso imenso. Então, enquanto a sirene se aproximava, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta do café se abriu com um cidadão apressado, um visitante inesperado que a todos surpreendeu. Era um grupo de homens de terno, com fones de ouvido, entrando como um exército. Eles tinham ares de autoridade, e Isabela
sentiu um frio na espinha. Polícia! Todos no chão. Um dos homens gritou. E no meio da confusão e do desespero, a cena se transformou em um caos absoluto. Gritos. Pessoas se jogando no chão, enquanto outros tentavam sair do caminho. Mas o olhar de Isabela ficou fixo no CEO. O homem estava paralisado, e uma sombra de reconhecimento passou pelo seu rosto. Você não deveria estar aqui, ele gritou, a certeza agora envilecida. E você, seguindo com seus planos desonestos, não sabia que esse dia chegaria, não é? O homem na frente, com a voz de comando, parecia instruir os outros. Eles se posicionaram, cercando o CEO. Isabela estava atônita, confusa. O que estava acontecendo? As reviravoltas não paravam, e a verdade se tornava cada vez mais nebulosa. E então, em um momento que parecia congelar no tempo, o pai dela se virou para ela, com uma expressão intensa. Isabela, você precisa saber que... Mas suas palavras foram interrompidas por uma nova explosão. O senhor se lançou contra eles, gritando, eu não deixarei que você faça isso. Vocês nunca vão descobrir. Com isso, o homem do grupo policial disparou sua arma não em direção ao CEO, mas na direção de Isabela. O tiro ecoou e tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Ela ficou paralisada ao ver sua mãe se colocar na frente, como um escudo. Mãe! Isabela gritou, o pânico se instalando em seu coração. Mas no instante seguinte, tudo mudou. A mãe de Isabela caiu, e o olhar assombrado dela foi a última coisa que Isabela viu. O homem, que se dizia seu pai, a trouxe para o seio da verdade, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. O que você fez? Isabela gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas o homem, que agora se dizia seu pai, em vez de confortá-la, estava com uma expressão que Isabela nunca havia visto antes, uma mistura de dor e culpa. Ele começou a tremer, os olhos arregalados. Eu não sabia onde isso iria dar. Ele sussurrou como se estivesse se justificando. Sua mãe, ela estava se envolvendo em algo muito maior. A confusão tomou conta de todos. O que você quer dizer? Isabela perguntou, o nó na garganta crescendo. O passado estava prestes a ser exposto. E todo o mundo parecia se mover em câmera lenta. A verdade é que sua mãe nunca foi apenas uma faxineira. Ela fez parte de um plano que vai muito além de nós. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele fazia parte de um cartel. E eu sou apenas uma peça nesse jogo. As palavras dele eram como facadas. Isabela queria gritar, mas não conseguia. Finalmente, o homem que seria seu pai parecia quebrar. Você é a única que pode parar isso, Isabela. Você é a única que pode mudar a história. Se eles descobrirem antes de você, eles irão atrás de você também. Ela olhou para o CEO, que agora estava em desespero. As sirenes da polícia se aproximavam e o caos estava prestes a se transformar em um inferno. Você está mentindo, ela gritou para o CEO, buscando alguma forma de proteger sua mãe. Mas a verdade não poderia ser censurada. O homem que seduzira sua mãe, o homem que prometeu uma vida melhor, agora era a raiz de toda a dor. Isabela estava prestes a desabar, mas a urgência a fez levantar o olhar. A porta do café se abriu mais uma vez e uma figura familiar se destacou na entrada. Era Lucas. Com um olhar decidido, ele avançou, mas a tensão no ar cresceu ainda mais. Isabela, eu preciso que você me escute. Ele gritou enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. O olhar dele estava focado, mas a cena já era suficientemente caótica. Tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Eles estão vindo atrás de você, Lucas disse, e suas palavras cortaram através da tempestade de confusões. A adrenalina tomou conta de Isabela, fazendo-a perceber que ela tinha que decidir ou nunca teria uma chance de salvar sua mãe. Nesse momento, ela percebeu que estava no centro de um jogo muito maior. E a única saída era enfrentar todas as verdades,
todas as mentiras. Tudo. E até mesmo se unir à figura, que deveria ser seu pai, e que carregava segredos de arrepiar a alma. Mas aqueles sentimentos tão fortes poderiam ser uma armadilha? O jogo estava apenas começando. Isabela não sabia mais em quem confiar. E, enquanto o peso da decisão se acumulava, uma coisa estava clara. Tudo mudaria para sempre. Isabela estava em choque. A polícia havia chegado e a cena tomou um rumo inesperado. A sirene cortava o ar, ecoando nas paredes do café, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. Sua mãe estava caída, e o olhar que ela lhe dirigira antes de cair ficara cravado em sua mente. Por que ela tinha se colocado na frente? No meio de toda aquela adrenalina, Isabela não sabia se devia agir ou esperar. Lucas estava na porta. Sua expressão de determinação misturava-se com o medo que havia na sala. Ele a olhou, e por um momento, todos os outros se tornaram invisíveis. Isabela, vem aqui. E enquanto ele a chamava, o mundo girava. O CEO estava se debatendo, cercado pela polícia, mas seu olhar frio estava fixo em Isabela. Em seu rosto, ela viu a realização aterradora. Ele sabia que havia perdido. É agora. O homem que se dizia seu pai gritou, puxando Isabela para mais perto. Você precisa correr. Não deixe eles te pegarem. As palavras dele ressoaram, mas Isabela hesitou. Um conflito a engolia por dentro. De repente, a expressão da mãe dela surgiu em sua mente. Um borrão de dor e amor. O que isso significava? A confusão estava se tornando um labirinto que a aprisionava. Eu não posso deixá-la, ela sussurrou, ainda analisando se a escolha dela faria diferença. O clima no café viralizava a cada segundo. As pessoas estavam se agachando, gritando, e a tensão era palpável. A polícia confrontava o CEO e seus homens, mas tudo parecia distante. Isabela sentia o coração pulsar no peito. Isabela, disse Lucas, com urgência na voz. Vem agora. Eles estão aqui para proteger você. Ele estendeu a mão, um convite que parecia uma última chance de escapar. E, nesse instante, a verdade a atingiu como uma onda poderosa. Corrupção, mentiras, segredos. Ela não podia deixar que isso a consumisse. Com um golpe de coragem, Isabela correu em direção a Lucas. O mundo em volta só desaparecia. O que quer que eles quisessem, o que quer que estivesse em jogo, não importava. O que verdadeiramente importava era o que ela escolhera ser. Mas ao se aproximar da saída, uma explosão de tiro cortou o ar. Isabela parou. O eco reverberou em seus ouvidos. Foi um instante que parecia durar uma eternidade. Olhando para trás, viu que a cena havia virado um pesadelo. O CEO estava preso, mas seus olhos ainda brilhavam com uma frieza cheia de ameaças. Lucas virou-se rapidamente, empurrando Isabela para fora do caminho. Vamos! Ele a puxou, e juntos eles correram. Correndo para longe do caos, Isabela sentiu a adrenalina e a morte a rodeando, mas estava viva. Eles saíram por portas de emergência, um convite à liberdade que ela tanto desejava. Ainda ofegante, lá fora o mundo estava mais claro. A luz da cidade à noite piscava com promessas e incertezas. O peso de tudo o que aconteceu começava a explodir em emoção. A necessidade de chorar e gritar, de sentir. Mas Lucas segurou sua mão e se deu a ela uma luz de esperança. Você está bem? Isabela assentiu, mas ao olhar para ele, percebeu que as perguntas ainda eram muitas. O que queria saber não era apenas sobre o que havia acontecido, mas sobre o que estava por vir. E agora? Ela perguntou, o desespero dançando nas palavras. Lucas sorriu fracamente. Agora temos que conquistar nossa própria verdade. O tímido brilho de esperança o acompanhava. Assim, enquanto Isabela respirava fundo, deixou que a determinação a invadisse. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronta para descobrir. Enquanto observava as luzes da cidade brilhando,
decidiu que, independentemente dos desafios, ela enfrentaria o que fosse necessário para encontrar seu verdadeiro eu. E se você chegou até aqui, isso significa que você também faz parte da nossa jornada. Temos um compromisso. E você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos episódios dessa saga incrível. Também esmalhe o botão de like agora. Sua força é crucial para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ver sua voz ecoando aqui. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como a história termina. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo.